né? Agradecer o convite do pastor Eliseu, que está à frente. Principalmente me agradecer por poder ver hoje o pastor José Amado de novo. Daqui a pouco eu vi. Irmãos, outro dia nós estávamos numa reunião de pastores e eu vi o pregador dizer o seguinte: tão complicado pregar para pastores. Eu quero dizer a vocês que eu não acho. Eu acho que tem uma hora que eu tenho sentado no banco também, precisado ouvi-los. Né? São tantas as pregações que tem uma hora que você quer também se alimentar vindo de outras bocas, de outro coração, de outra mente. Né? E tendo a certeza de que o livro de onde sai isso é o mesmo. Eu fui sabatinado por um fiscal na Secretaria de Fazenda essa semana. Ele me perguntou, ele estava fumando na janela, fui tratar de um assunto lá de uma igreja de extensão de PTU, e ele falou: pastor, eu sou pecador, né, que eu estou fumando, eu bebo minha cervejinha, eu pulo a cerca de vez em quando, amo a minha esposa, respeito, mas de vez em quando pulo a cerca. Eu vou para o céu, pastor? Eu disse para ele o seguinte: eu vou lhe responder a sua pergunta com uma outra pergunta. O senhor crê na Bíblia Sagrada? Olha, pastor, não creio porque é um livro antigo que foi mudado. Eu falei: senhor, então vamos falar de isenção de PTU. Porque todas as respostas que eu tenho para o senhor estão na Bíblia. Se o senhor não acredita nela, eu não vou perder meu tempo com o senhor. Porque realmente fica complicado se a pessoa não acredita nesse livro. No evangelismo, a primeira coisa que a gente tem que começar a tentar fazer é que as pessoas creiam nesse livro. Caso contrário, fica muito difícil. Né? E a gente passa por essas situações e até por isso a gente às vezes precisa sentar um pouco no banco para se alimentar mais, né? E esclarecer mais a mente. Como o nosso tempo aqui ele não é muito longo, né? Nós vamos abrir nossas Bíblias em João 3, de 1 a 21. E o tema dessa mensagem é o seguinte: são 3 personagens que andam hoje dentro das igrejas: o interessado, o intrometido e o curioso. E nós vamos achar esses personagens também na Bíblia. Eu escolhi aqui 3 para poder fazer, né? Trazer essa mensagem. E nessa mensagem aqui 3 nós vamos achar o interessado. Vamos começar pelo interessado, que diz assim: Jesus instrui a Nicodemos. Todos nós aqui conhecemos essa passagem. Vamos lá. Jesus instrui a Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Amém? Vamos até aí. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesta hora que tu venha, Senhor Deus, a colocar nos nossos corações aquilo que tu quer falar conosco nesta manhã, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por termos chegado até aqui. Alimenta-nos, Senhor, com a tua palavra, para que possamos sair daqui, continuar a espalhar as boas novas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar? Irmãos, o que eu vejo aqui quando Nicodemos vai procurar Jesus? Eu vejo um interesse de Nicodemos. E eu quero falar desse interesse. Nicodemos interessado no reino de Deus. E ele vai estar com Jesus. E ele, sendo uma pessoa, diz a Bíblia, formada, uma pessoa bem instruída, ele faz uma pergunta que nós poderíamos até achar que era uma pergunta extremamente absurda. Para nascer de novo, vou ter que voltar para o ventre da minha madre, para o ventre da minha mãe? É uma pergunta um pouco absurda. E Jesus, com toda a sua paciência, explica.
E aí a gente vê um interesse na obra de Deus. E esse personagem, ele está dentro da igreja. Porque muitas vezes, quando os senhores chegam, nós chegamos nas igrejas, alguns interessados já abriram a igreja, já prepararam algumas coisas, as irmãs já prepararam lá o copo, a água. Há um interesse de que a obra de Deus caminhe. Então são pessoas interessadas para que aquele culto daquela noite ou daquela manhã venha a fluir. Então só tem que contar, no meio de todo um grupo, eu tenho que contar com o Nicodemos, um interessado no reino de Deus. E aí nós vamos ver que as pessoas, muitos interessados, chegaram na igreja, talvez como curiosos ou intrometidos, mas ao longo do tempo se tornaram interessados. Por isso nós não vamos poder nunca desprezar estes que ainda estão na categoria de curiosos e de intrometidos. E o interesse pela obra de Deus é o que nos faz crescer. Porque se nós tivermos um grupo maior de curiosos e de intrometidos, maior que o interessado, o que nos impulsiona a continuar é aquele até que seja minoria, e é. Sempre vai ser a minoria nas nossas igrejas o interessado. Os outros vão ser sempre mais, mas é eles que vão nos impulsionar a continuar. Porque se eu tenho um interessado, a obra tem que continuar. Quando o cuidador de ovelhas vem, ele vem na frente com um cajado e as ovelhas vêm atrás, e ele tem os pastores auxiliares e ele tem também os cães pastores, e a Bíblia vai dizer que o pastor das ovelhas vai deixar 99 para ir atrás de uma. Por que ele vai atrás de uma e deixa as 99? Porque ele tem pessoas interessadas em volta que cuidam das outras. E aí ele vai atrás de uma. Mas se nesse meio tempo, aqueles que ele confia como interessado não fizer a parte dele, aí a gente vai passar vergonha. Porque tem os cães pastores que são interessados e não deixam a ovelha fugir. E aí nós vamos perder os cães. Então nós temos uma situação de interesse. Aonde há um interessado, a obra flui. Pessoas totalmente interessadas em que a obra de Deus cresça. E aí nós vamos agora ver o intrometido, nós vamos achar lá em Mateus 16. Mateus 16, 21 a 23. Esse personagem que eu achei aqui, na Bíblia tem mais personagens intrometidos, mas eu separei um aqui para a gente poder continuar. Então diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Eu pude ver aqui Pedro se intrometendo nas coisas de Jesus. Agora, quando o intrometido nas nossas igrejas vem dar um palpite, intrometer-se na nossa obra, ai de nós se falarmos com eles como Jesus falou aqui. Ele nunca mais pisa na igreja e leva os 10 com ele. Porque o intrometido é aquele camarada que entra na igreja olhando tudo. Puxa, esse verde que está aqui não podia ser outra cor. E se você for buscar lá no cadastro,
muitas das vezes, ou talvez não, todas as vezes, não são dizimistas. Por quê? Ele não está interessado na obra de Deus. Ele não tem interesse naquilo. Ou talvez o interesse dele, até tem um interesse, mas não na obra de Deus. Ele tem um interesse talvez pessoal. Ele tem um interesse de mudar aquilo que várias pessoas se reuniram até chegar a uma conclusão, que os pastores não decidem nada sozinhos. E chega uma pessoa que não é interessada e quer mudar as coisas. Como que Pedro pode dizer para Jesus isso? Não, peraí, mestre. Isso aí que o senhor está dizendo não vai acontecer, não. E precisa ser repreendido pelo mestre para nos dar como exemplo que às vezes nós temos que ter uma voz mais ativa, uma voz um pouquinho mais alta, sermos um pouco mais rudes, como se diz. Porque nós estamos defendendo a obra de Deus. Nós não somos candidatos a nada na política. Nós não estamos querendo mudar o Brasil, nós estamos querendo mudar o mundo. A nossa função é mudar o mundo. E olha a nossa responsabilidade. Nós estamos acima de presidente, nós estamos acima de deputados, de vereadores, porque eles também estão no nosso rol de oração. Nós temos que orar por esses líderes, porque nós vivemos nesse país, nós vivemos nesse mundo, e nós temos uma responsabilidade muito grande. E o nosso interesse pela obra de Deus vai parecido com político, só que nós temos que fazer. Porque nós nos preocupamos com a saúde do membro, nós nos preocupamos com a educação do membro, dos filhos dele, nós nos preocupamos com tudo que envolve um membro na igreja. Nós não vamos poder criar uma escola para que todos os membros façam isso, mas nós vamos orar pela educação dos nossos membros. Nós não podemos sair por aí montando hospitais, nós não temos muita capacidade de cura, porque nós trabalhamos com almas e não com corpo. Mas nós temos uma responsabilidade com a saúde dessas pessoas. E nós temos uma responsabilidade com o transporte. Porque as pessoas têm horário de ônibus, principalmente aqui em Petrópolis, tem muito isso. E aí eu vou me preocupar com o transporte. Muitas igrejas investem em Kombi, van, alguma coisa para tentar levar os membros lá e trazer. É uma preocupação, então vamos lá. Então nós somos políticos, então nós somos presidentes, nós somos deputados, porque nós estamos nos preocupando para que o reino possa fluir, que estamos interessados nesse reino, com a saúde, com a educação, com o transporte. Que é o que eles... é a bandeira de todo político, mas que na realidade não fazem. Então, quando o intrometido chega no meio dos interessados, ele quer destruir tudo aquilo que os interessados estão fazendo. Nós chegamos aqui hoje pela manhã e nós vimos aqui a esposa do pastor e uma outra senhora preparando aquele cafezinho que nós tomamos. Vou até pedir perdão que eu chamei de cafezinho, porque estava bom. Elas estavam o quê? Interessadas de que nós fôssemos bem servidos, nós fôssemos bem recebidos aqui na igreja, ajudando o líder, que é o pastor, e nessa hora a esposa do pastor não é esposa, ela é membro também, ela está ali participando, como todo mundo, porque havia um interesse de que essa reunião hoje aqui, que é para o reino, pudesse fluir. E que nós já pudéssemos chegar sendo bem recebidos por duas interessadas no reino, na obra de Deus. E agora nós vamos lá para a gente ir concluindo, nós vamos lá agora no curioso. O curioso nós vamos achar em Mateus 19, 16 a 22. Veja que nós estamos falando do interessado, do intrometido. Agora o curioso, depois eu vou voltar nos dois para a gente explanar um pouquinho melhor. O jovem rico. Também nós conhecemos essa passagem. E eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus.
Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então vamos lá. Esse jovem chega para Jesus com a curiosidade sobre o reino. E Jesus, como sempre, paciente, para e explica. Ele, desinteressado nisso, que ele estava só curioso de saber como é que era, e isso não agradou ele vai embora. Mas isso nunca aconteceu na igreja de vocês, né? Nunca ninguém chegou e... como é que é aqui, hein? Pode ficar um obreiro ali na porta, eu creio que fica, no dia de culto, e chegar alguém ali e dizer assim: e aí, o que é isso aqui? E o obreiro, pacientemente, imitando a Jesus, vai dizer para ele: aqui é a igreja, boas novas, aqui tem culto domingo, hoje, tem depois. Ah, tá. Entra aí, vamos. Depois eu vou. É um curioso. É simplesmente curiosidade. Ele não está interessado no reino. Também não é palpiteiro. Chegou, olhou e foi embora. O palpiteiro já entra. Entra aí, ele entra. Pô, mas não é legal isso aqui não. Essa bateria podia ser verde, para combinar com a parede, não sei o quê. Agora o curioso, ele fica lá. Ou quando ele entra, ele começa a pesquisar. Existe uma situação muito complicada, irmãos, na igreja, quando as pessoas são desinteressadas, que é a troca de igreja. O camarada é membro de uma igreja, aí daqui a pouco ele sai. Pois bem, nesse período que ele sai de vamos falar de templo, né? De um templo para o outro, ele vem para outra igreja, ele não dizima, que ele ainda está testando a igreja. Está de curioso. Ainda vou ver como é que vai ficar isso aqui para mim começar a dizimar. Aí quando ele começa a dizimar ali, passou uns 6 meses, que ele começa a ajudar a obra de Deus, ele resolve, cisma com a cara de alguém, pula de igreja. Aí ele fica mais um